Na época de carnaval, festa da carne, enquanto as pessoas estão se divertindo, sem nenhuma lembrança de Deus ou da eternidade. Nosso texto é o de Mateus 25, verso 41, e ao ler este versículo, você vai entender por que se trata de uma mensagem tão triste, mas muito necessária. Mateus 25, 41, palavras do Senhor Jesus Cristo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você jamais pensaria em ouvir tais palavras de um Deus cheio de amor e de compaixão como Jesus Cristo. Mas muitos seres humanos irão ouvir justamente essas palavras: apartai-vos de mim, malditos, pessoas amaldiçoadas, porque nunca foram salvas, nunca foram lavadas de seus pecados, através do precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, realmente esta mensagem é pesada. E ela pesa no meu coração, e ela há de pesar no coração de todos. Hoje nós vamos falar sobre a existência de um lugar chamado inferno. Numa época, ó Deus, que quase ninguém para pensar sobre o inferno, muito menos sobre a morte. Uma época que as pessoas não têm nenhuma lembrança de Deus, e estão vivendo apenas para alimentar a carne. Nos ajude, ó Pai, como seus filhos, não só a se lembrar de que este lugar existe, mas nossa missão de livrar o maior número possível de pessoas deste lugar. Me ajude e ajude a todos nós nesta noite, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Por que o inferno existe? Por que o inferno existe? A pergunta mais importante a se fazer a respeito de um lugar chamado inferno não é se ele existe, mas por que ele existe. A Bíblia e Jesus, de uma forma bastante enfática, garantem a existência deste lugar, mas Jesus Cristo e os demais escritores da Bíblia nunca perderam tempo com os agnósticos, aqueles que só acreditam vendo, e muito menos com os ateus. Para Jesus, o inferno era tão real quanto a cidade de Jerusalém, de onde ele proferiu essas palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus, assim como a maioria dos judeus, sempre deu a existência do inferno como certa, mas aqui pela primeira vez ele revelou a razão da existência do inferno. Que todos sabiam da existência do inferno era claro, mas por que Jesus talvez tenha sido o primeiro a declarar: o inferno não foi feito para o homem, o inferno não foi feito para Adão e Eva, que haviam pecado contra Deus no jardim do Éden, mas o inferno foi criado para Satanás e 1/3 dos seres angelicais que caíram com o diabo. Porém, assim como esses anjos caídos, agora Jesus ensina que todos os seres humanos que escolheram o caminho das nações também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Salmo 9, verso 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Até os fariseus, que eram inimigos implacáveis do Senhor Jesus Cristo, acreditavam num certo tipo de purgatório após a morte, mas foi Jesus quem trouxe luz à duração deste lugar eterno e não transitório. Portanto, a Bíblia não perde tempo, irmãos, defendendo a existência do inferno. Ela apenas o declara, e ponto final.
Jesus mencionou a doutrina sobre o inferno mais de 70 vezes nos evangelhos. Mais de 70 vezes nos evangelhos. Na verdade, ele pregou muito mais sobre a existência do inferno do que sobre a existência do céu durante os seus 3 anos e meio de ministério. Por quê? Porque somente através do inferno, e não através do céu, mas só através do inferno, o ser humano consegue entender a magnitude da santidade de Deus e a magnitude da justiça de Deus ao mesmo tempo. E somente através do inferno, o ser humano consegue enxergar a profundeza de sua pecaminosidade e de sua perdição. Negar a existência do inferno é o mesmo que negar a necessidade do evangelho da salvação. Quem não acredita na existência do inferno, não deveria então acreditar na salvação de Cristo Jesus. O inferno existe, e não há nada que possamos fazer a respeito disso. Médico conta que ao morrer foi para o inferno, mas recebeu uma segunda chance de viver. Acredite nesta história se quiser, mas eu vou contá-la como eu a li. O médico, o indiano e anestesista, chefe no Hospital do Coração, na cidade de Bakersfield, no estado da Califórnia, deu uma entrevista ao jornal britânico The Daily Mail, onde afirmou que fez uma passagem pelo inferno. Ele contou que durante sua carreira de anestesista, escutou diversas histórias de pacientes que voltaram da morte, outros que viram o céu, outros que viram o inferno e anjos. No decorrer dos seus 25 anos de carreira como médico, muitas foram as histórias incríveis, mas ele não acreditava em nenhuma delas, em nada que ouviu de seus pacientes. Ele tinha certeza que eram delírios ou sonhos das pessoas. No ano de 2010, ele foi diagnosticado com câncer de próstata e foi necessário passar por uma cirurgia de emergência. O doutor conta que, durante a cirurgia, ele teve reações e sentimentos nunca vividos. A sensação era de que seu corpo estava flutuando e um frio no estômago. Ele comparou a sensação como quando entramos em um elevador e subimos até o andar mais alto de um prédio. O anestesista relatou que no momento da cirurgia, sua alma saiu e foi possível ver os médicos mexendo em seu corpo. Era possível ouvir até que os médicos estavam conversando. E em questões de segundos, ele estava na casa onde viveu sua infância. Sua mãe e irmã estavam sentadas no sofá. Mas de repente, ele estava em um lugar totalmente escuro e ouvia gemidos de sofrimentos, choros e gritos de socorro. Ele contou também que, durante sua passagem no inferno, ele foi arrastado como lixo até um buraco de fogo e o lugar tinha cheiro de carne podre. Quando ele se viu no inferno, refletiu sobre a vida egoísta e de luxo que vivia e resolveu implorar a Deus que tivesse mais uma chance para mudar de vida. E após implorar tanto a Deus, ele recebeu os anjos que o pegaram pelas mãos e o levaram para um lugar cheio de luz. Logo após, ele adormeceu e acordou em seu corpo no hospital. Esse artigo foi tirado do News and Video Blasting News Brasil. E agora, eu pessoalmente, pastor Rômulo, o Éden Ribeiro, não duvido desta visão, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza absoluta que este médico nunca chegou a morrer, pois se ele tivesse realmente morrido, jamais teria voltado para contar a sua história. E como que eu sei disso? Porque Abraão, nosso pai da fé, garantiu em Lucas 16:26 que ninguém
jamais pode voltar do inferno. Eu leio Lucas 16, 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E entre uma visão e um sonho, entre uma visão e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Amém, irmãos? Mas a boa notícia é que este médico, uma vez hindu panteísta, agora se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Jesus descreveu o inferno através de vários detalhes que realmente não podemos negar, e ao mesmo tempo dizer que somos cristãos e que acreditamos na Bíblia. Quem acredita na Bíblia precisa acreditar na existência de um lugar chamado inferno, porque Jesus o descreveu da seguinte maneira: lugar de tormento eterno. Jesus também disse: fogo que nunca se apaga. Jesus disse: onde o seu bicho, o seu corpo não morre. Jesus disse que haveria pranto e ranger de dentes. Jesus disse que este lugar é sem retorno e não é possível avisar aos vivos. Ele disse que é um lugar de trevas exteriores, e ele disse que é um lugar comparado aos lixões cheios de larvas. O inferno existe, irmãos, e essa doutrina, ela já está pacificada na palavra de Deus. Ela jamais pode ser alterada ou modificada. O inferno existe e é uma doutrina bíblica. Mas por que ele existe? Nós já sabemos que foi criado para o diabo e os seus anjos, mas também todas as gentes que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Então podemos dizer que o inferno existe pelas seguintes razões: primeira, porque Deus é justo; segunda, porque o homem é pecador; e terceira razão, porque Jesus Cristo é o nosso substituto. Primeiro de tudo, a justiça de Deus demanda, exige a existência de um lugar chamado inferno. Gênesis 18, verso 25, nós vamos ler que Deus é um juiz justo. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Em outras palavras, Deus é amor. Amém, irmãos? Mas o inferno não existe por causa do amor de Deus. O inferno existe por causa da justiça de Deus. Sem o inferno, Deus jamais poderia fazer diferença entre o salvo e o perdido, entre o ímpio e o justo. Deus jamais poderia fazer qualquer diferenciação entre os que são seus filhos e os que não são. Primeiramente, justiça para com o diabo e seus demônios. Eles foram criados perfeitos, viveram num ambiente perfeito, mas se deixaram levar por sua formosura e por suas habilidades. Jesus viu quando o diabo foi lançado para fora do céu, a habitação de Deus, e Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Ele foi expulso da presença de Deus, mas ele não foi lançado fora do céu sozinho. Apocalipse 12, verso 9 diz que ele foi precipitado. Ele, o grande dragão, ele, a antiga serpente, chamado diabo, Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele também. Daí nós temos os demônios. Portanto, podemos dizer nesta noite que o inferno existe, porque Deus é justo. Ele separou o diabo e os seus anjos dos habitantes do terceiro céu, e os lançou sobre a terra. E agora um dia, ele irá separar o diabo e os seus anjos dos habitantes da terra, porque eles estão entre nós, e eles serão lançados num lugar chamado inferno.
Então, neste momento, nem todos os demônios já estão no inferno, mas muitos estão atuando entre os povos. E a maioria deles está passeando sobre a terra, enganando os homens, enganando as nações. E eles estão por detrás das guerras, dos homicídios, das pandemias, da prostituição e corrupção que há neste mundo. Agora o apóstolo Pedro diz assim para nós: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, falando do diabo e os seus demônios, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, não perdoará os homens impenitentes tampouco. Através de toda a Bíblia, podemos ver a justiça de Deus em ação. Ele expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden e fizeram-nos sofrer as consequências do pecado até os dias de hoje. Ele destruiu o mundo através das águas do dilúvio, salvando apenas 8 almas e algumas espécies da sua criação. Ele destruiu a região de Sodoma e Gomorra, porque aquelas 2 cidades estavam praticando o pecado de sodomia. Ele permitiu o exílio da nação de Israel várias vezes por causa do pecado de idolatria. Mas, irmãos, o maior ato de justiça de Deus foi realizado na cruz do Calvário, quando ele permitiu o sacrifício de seu Filho Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Enquanto estava sendo crucificado, Jesus Cristo gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é: porque as pessoas serão separadas do inferno, deixadas no inferno, isoladas no inferno. E Jesus estava vivendo o inferno por cada um de nós na cruz do Calvário. Pessoas perguntam: por que no Velho Testamento Deus permitia e até mandava o exército de Israel aniquilar por completo as nações que habitavam a Mesopotâmia? Além de muitos outros pecados, esses povos passavam os seus filhos, bebês recém-nascidos, pelo fogo. Ou seja, bebezinhos recém-nascidos eram oferecidos a um ídolo chamado Moloque. Moloque era uma versão antiga do aborto moderno. Moloque só aceitava infanticídio. Moloque só aceitava criancinhas recém-nascidas. Elas eram então sacrificadas em homenagem a este Deus. Se o casal então oferecesse seu primogênito, havia promessa de que Moloque iria lhes garantir saúde e prosperidade financeira. Qual é a razão principal que certos países, a OMS e a ONU, estão promovendo o aborto nos dias de hoje? Porque as crianças são um peso financeiro para os pais, são um peso financeiro para o Estado, são um peso para o planeta Terra, que na opinião deles está saturado de gente. Mas tudo isso é mentira. Planeta Terra não está saturado de gente, planeta Terra está saturado de pecado. Amém, irmãos? Em 2021, o homem mais rico do mundo ofereceu 6 bilhões de dólares para acabar com a fome no mundo, desde que a ONU, Organização das Nações Unidas, revelasse contabilmente como que aquele dinheiro seria usado. E a resposta da ONU não foi satisfatória, e o homem mais rico do mundo acabou fazendo esta doação de 6 bilhões de dólares para uma entidade filantrópica nos Estados Unidos, mas não para a ONU. Mais uma vez, o planeta Terra não está saturado de pessoas, está saturado de violência,
está saturado de mentira, está saturado de corrupção, está saturado de idolatria. Por isso a criação de Deus geme. Paulo disse que por causa do pecado, a criação geme. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Até agora, a criação geme. Não por causa da extração de petróleo, mas por causa da iniquidade dos seres humanos. A justiça de Deus exige, a justiça de Deus demanda a existência de um lugar chamado inferno. E nesta noite, quem nega a existência do inferno está negando a própria perfeição de Deus. Em segundo lugar, não só a justiça de Deus, mas a nossa iniquidade, a iniquidade do ser humano, demanda a existência do inferno também. Apocalipse 21, verso 8 diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Incrivelmente, esta passagem conseguiu listar todos os tipos de pecadores que há neste mundo. Esse simples versículo listou todos os tipos de pecadores que há no mundo, e que se recusam se arrependerem de seus pecados, para que sejam salvos e libertos. Perceba que a lista não é extensa, mas os pecados são. Primeiro, tímidos ou covardes, porque a palavra certa seria covardes. São aquelas pessoas que têm medo de perderem a sua reputação e as suas possessões. Elas têm medo de perderem os seus prazeres, os seus amigos, os seus familiares, os seus empregos, o seu status social, caso venham a receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas Jesus Cristo já avisou que esses covardes não herdarão o reino dos céus. Jesus disse: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. E os covardes são assim, eles não querem perder nada deste mundo, eles não querem perder nada da vida, eles não querem perder nada da carne. Eles têm medo de perderem o que eles tanto gostam, por amor a Jesus Cristo. Por isso a Bíblia os chama de covarde. Em segundo lugar, os incrédulos são aquelas pessoas que não conseguem confiar na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, para salvar suas almas, perdoar seus pecados, transformar suas vidas. Ou seja, elas realmente não acreditam, incrédulas. São pessoas que não conseguem alcançar a fé para que possam ser salvas. Jesus disse que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, seria suficiente para transportar um monte. O ser humano não precisa de uma fé gigantesca para ser salvo, mas a grande maioria não consegue fé alguma na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. São incrédulos. Em terceiro lugar, abomináveis. São as pessoas sem juízo, que fazem escolhas estúpidas, que prejudicam a saúde delas e a saúde dos outros. Escolhas estúpidas. Eu sei que quando diz abominável, você pensa no pior tipo de pessoa possível, mas não está falando da pessoa, e sim das decisões daquelas pessoas, como beber, fumar, se drogar, e ainda achar que tudo isso é bom. Literalmente, Deus diz abominável, que quer dizer tolo. A Cracolândia, por exemplo,
ela está cheia de pessoas tolas. Não porque estão morando nas ruas ou porque não tomam banho. Tolas porque escolheram um estilo de vida que faz muito mal para elas e para o restante da sociedade. E em quarto lugar, homicidas. São as pessoas que odeiam, são as pessoas que matam. Talvez você nunca tenha matado ninguém, literalmente, mas já matou muitas pessoas através do seu sentimento de amargura e de ódio. Só no Brasil, meus irmãos, houve mais de 45 mil homicídios em um ano, contra 20 mil mortes durante a guerra de Israel com Hamas. No mesmo período de tempo, 20 mil pessoas morreram durante aquela guerra no Oriente Médio. E no nosso país, 45 mil pessoas foram mortas. E a mídia não fala nada sobre a guerra civil no Brasil, não fala nada sobre as vítimas no Brasil, mas ficam aumentando o que acontece em Israel, no Oriente Médio. A língua mata, as nossas atitudes matam, os nossos pensamentos matam, e a amargura mata também. Veja o que Jesus disse, Mateus 5, verso 22, a respeito do nosso pecado da ira. Veja o que ele disse em Mateus 5, 22, a respeito do nosso pecado de amargura. Eu, porém, vos digo, que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Jesus, ele admite que pessoas que conseguem odiar outras pessoas não são salvas. Ele admite pessoas que guardam amargura no coração e desejam o mal para o próximo, não pode ser uma pessoa salva. E em quinto lugar, fornicadores. São aquelas pessoas que se atrevem a praticar o ato sexual da forma mais anormal possível. Esta expressão fornicadores engloba toda forma de perversão sexual que existe, chancelada ou não pela lei, legalizada ou não, porque uma coisa é o que a nossa lei humana diz, e outra é o que a palavra de Deus diz. Em sexto lugar, feiticeiros. E olha que curioso, feiticeiros é a palavra hebraica pharmakon, que quer dizer fármacos, na língua portuguesa. A indústria farmacêutica é movida pela ganância, pelo dinheiro, pela competição, e muitos de seus remédios estão fazendo mais mal para a saúde das pessoas do que bem. Durante a pandemia do novo coronavírus, os feiticeiros, os fármacos, se tornaram a esperança da humanidade. O inferno é o lugar dos fármacos, que criaram a doença para nos vender o remédio. Sétimo, idólatras. São os adoradores de falsos deuses. E o maior Deus falso que existe no mundo é o nosso eu. É a nossa própria vida, a nossa própria pessoa. Toda vez que alguém também escolher confiar mais na ciência do que em Deus, mais na educação acadêmica do que em Deus, mais nas finanças, nos investimentos do que em Deus, mais no governo do que em Deus, mais na religião do que em Deus, para a sua proteção, esta pessoa está praticando idolatria. Em oitavo lugar, mentirosos. São aquelas pessoas que enganam na política, na religião,
na educação, no centro acadêmico, na mídia, nos meios de comunicação, na própria família e no comércio. A mentira, ela não tem pernas curtas. Na verdade, ela tem pernas longas que conduzirão os seres humanos para a eternidade no inferno. Jesus ensinou: Satanás é o pai da mentira, ele é o pai dos mentirosos. Ele disse em João 8:44 que Satanás é o pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meus amados irmãos, percebam comigo nesta noite, a iniquidade do ser humano exige a existência de um lugar chamado inferno. E a justiça perfeita de Deus exige a existência de um lugar chamado inferno também. E em terceiro e último lugar, o sacrifício, a morte vicária do Senhor Jesus Cristo exige a existência do inferno. Você se lembra de Isaías 53, versículo 5, fala a razão que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, o castigo aqui que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías usou uma linguagem violenta para descrever como seria o sofrimento do Messias pelos nossos pecados. A palavra transgressão aqui no hebraico é a palavra pesha. Pesha quer dizer rebelião, desobediência da pior espécie. A expressão ferido e moído quer dizer que o sofrimento dele foi tão violento, mais até do que as nossas transgressões. Mas por que Jesus Cristo escolheu morrer por nós? Porque Deus criou o homem para a comunhão e não para a separação. Deus criou o ser humano para ter comunhão com Ele, mas esta comunhão foi quebrada na queda de Adão e Eva, e agora só um pagamento à altura da transgressão, só um pagamento à altura do nosso pecado, poderia restaurar, devolver a nossa comunhão novamente com Deus. E não foram os aventais que Adão e Eva receberam no jardim do Éden, não foram os sacrifícios que Israel ofereceu no deserto, mas foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, amém, irmãos? Que providenciou comunhão com Deus. Agora preste atenção na expressão, o castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz quer dizer que Jesus sofreu em nosso lugar, foi castigado por mim, foi castigado por você, foi castigado por cada um de nós. Por isso ele pôde dizer para o ladrão penitente que estava morrendo ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E há mais de 2000 anos, este ladrão penitente, na última hora, está ao lado do Senhor Jesus Cristo. E um dia nós iremos conhecê-lo. Mas para o outro ladrão não penitente, impenitente, Jesus não disse nada. Isso quer dizer que um deles foi para o céu e o outro foi para o inferno. Sinceramente, se o inferno não existe, Jesus Cristo morreu em vão. E tudo que eu e você estamos fazendo aqui nesta noite é desnecessário, é em vão. A igreja foi perseguida por 2000 anos em vão. A nossa vida cristã é vã. Mas o inferno existe. O inferno existe e é por isso que precisamos de salvação. O inferno existe e é por isso que nós andamos cuidadosamente
sobre este mundo. O inferno existe, e é por isso que praticamos missões, evangelização. A própria salvação da nossa alma já diz que o inferno existe. Veja Judas, verso 23, Judas 1, verso 23. A própria salvação já diz do que nós somos salvos. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. A salvação é do fogo, amém, irmãos? A salvação é do inferno. Portanto, nesta noite, negar o inferno é negar o sacrifício, o castigo que Jesus Cristo carregou por nós. É negar a importância da sua morte e da sua ressurreição. Veja como este ensinamento é claro, cristalino nas Escrituras Sagradas. Veja Apocalipse 20, versos 14 a 15. Só não acredita quem não quer acreditar. Mas as Escrituras dizem assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você sabia que cerca de 55 milhões de pessoas morrem todos os anos? Durante a pandemia, este número foi 15% maior. Mas, anualmente, pelo menos 55 milhões de seres humanos partem desta vida. Ou seja, 151.600 pecadores morrem por dia. Hoje já morreram mais de 151 mil pessoas. 6.316 pessoas morrem por hora. Desde que você e eu começamos este culto, mais de 6.000 pessoas já morreram. 105 pessoas morrem por minuto. Ou seja, 2 pessoas morrem a cada 2 segundos. E em breve eu e você faremos parte desses números também. Faremos parte dessas estatísticas. Nós e nossos filhos, nós e nossos netos, nós e os nossos entes queridos. E aí que Hebreus 9, verso 27 diz exatamente o que vai acontecer. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, uma única vez, vindo depois disso o juízo. Pastor, o senhor tinha que pregar esta mensagem durante uma conferência evangelística, com vários visitantes presentes na igreja. Mas quem disse que esta mensagem é para o incrédulo? Quem disse que esta mensagem é para o perdido? Não, meus irmãos, esta mensagem realmente foi para nós. Porque nós sabemos que o inferno existe. Nós acreditamos na realidade do inferno. Mas o que temos feito, ou o que estamos fazendo para salvar almas perdidas? Estamos desprezando a casa de Deus, estamos fazendo pouco caso da vida cristã, estamos fazendo pouco caso da Bíblia, da vida de oração, e certamente não estamos falando de Cristo, convidando pessoas para que conheçam a Cristo durante a semana. Então esta mensagem foi para nós mesmos, para que Deus pudesse nos alertar e nos renovar na fé. Acreditar no inferno é tão importante quanto acreditar no céu para o Filho de Deus.